Mais uma vez, gratidão, não é, por você estar aqui e conversando com a gente sobre esse filme lindo, não é? Sim, Que é, verdade. não é isso? Esse filme, Uhum, Por Lugares Incríveis, é um filme lindo, belíssimo e que tem muito conteúdo, não é, aí dentro dele que, tem. assim, que prende nossa atenção e eu vou ser bem sincero, tá? Uau! Eu sou curioso pela psicologia. Você sabe disso, É, eu sei né? disso. E o filme, quando ele começa de um jeito, no final eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E detalhe, não é? Esses personagens estão tão próximos da nossa vida que a gente menos imagina, Com certeza, com certeza. Eles estão aí o não tempo é? inteiro e a gente às vezes não se dá conta porque a gente fica tão centrado em outras questões, né? E eles passam desapercebidos e quando a gente vem se dar conta, eles já foram. Mas Pois eles é. estão aí o tempo inteiro, pertinho, convidando a gente para pensar, refletir, analisar, viver experiências, e a gente vai descobrindo isso devagar, Ô, Silvio, me devagar. fala assim, me diz, Por Lugares Incríveis, ele traz, tá, uma discussão viva, tá, Sim, sobre saúde mental. É certo. incrível, tá? Uhum, Eu confesso a você, você me presenteou hoje, você presenteou a gente lá no grupo do WhatsApp, né, com o livro, é né, com o verdade. livro, Uhum, né? Eu não conhecia o livro, tá? Eu assisti o filme e o filme tem uma narrativa, eu gostei muito do filme, gostei muito da narrativa sim. Uhum, do filme, mas ele traz uma contextualização sobre saúde mental que é rica, como eu falei para vocês. é. E baseando isso, essa narrativa, não é? Dentro da depressão, dentro dos Sim. fatores que agregam a depressão e o resultado fim Uhum, que pode acontecer por cada um, sim. não Exatamente. é? É Exatamente. aquela É. coisa, né? Quem nunca, né? E assim, e só lembrando, né, que tristeza é diferente de depressão, Totalmente. não Totalmente. A é? gente confunde Tristeza, não é? muito. Não é É. isso? E aí Verdade. fala um pouquinho desse sistema que envolve, não é, sentimentos e emoções. Porque assim, eu vejo assim, a tristeza como, me corrija se eu estiver enganado, a Tá. tristeza como um sentimento, como Uhum. um, né, um sentimento, mas a depressão é focado na saúde mental, É. É uma doença, é uma é uma doença, é uma doença, não patologia. é? Uhum. Uma patologia. Então, assim, mas eu vejo que tem um ilhame aí, tem uma linha muito tênue entre um ou outro. Tem. Exatamente, exatamente. Explica um Tá? pouquinho pra gente, Então, Silvia. ok. A tristeza, ela é um sentimento e ele é passageiro. Ele dura um pouco de tempo, um curto de tempo, que é o suficiente para que você viva aquela sensação, aquele sentimento, e ele passa, ele é transitório. A depressão, ela é demorada e ela chega devagar, tá? E ela vai vindo não só como uma representação imediata de uma experiência física, mas ela vai vir como uma experiência comportamental, tá? Então, ela vai sendo representada no corpo, ela vai sendo representada nas atitudes, ela vai sendo representada no cotidiano do indivíduo, porque ele passa a viver em função daquela experiência, transformando ela numa realidade diária. Então, a tristeza é aquele sentimento onde eu choro, mas eu elaboro uma vivência e eu sigo em frente. A depressão não, a depressão ela vem carregada de uma perspectiva física também, ela tem um desequilíbrio bioquímico, ela tem um desequilíbrio social muito grande, ela tira o indivíduo do prumo porque ela deixa o indivíduo recluso, ela deixa o indivíduo arisco, ela deixa o indivíduo fechado em si mesmo, ela produz no indivíduo sentimentos e sensações que precisam de componentes, na maioria das vezes, componentes médicos, ela precisa de uma medicação controlada, de uma medicação onde a perspectiva médica tem que estar junto, então ela tem que ter uma avaliação médica, então ela vai envolver
dificuldades de sono, ela vai envolver dificuldades alimentares, ela vai envolver a dificuldade do indivíduo se estabelecer no contexto de vida, e ela vai fazer com que esse indivíduo viva o tempo inteiro esse sentimento de tristeza contínuo. Nada está bom, nada está legal, nada está interessante, tudo perde a cor, tudo perde o colorido, tudo perde o sentido, e ele passa a viver num ciclo vicioso de experimentação. Tá? E quando ele faz isso, ele se isola do contexto da vida dele completo. Ele não quer trabalhar, ele não quer interagir com as pessoas, ele não quer se alimentar, ele cria um mundo muito particular, muito fechado, e aquilo é o que interessa para ele. Tá? Só que o que acontece também disso? Na depressão, ela estigmatiza o indivíduo. No primeiro momento, as pessoas vão dizer: é frescura, é besteira, isso passa, isso não acontece com qualquer pessoa. Isso acontece com qualquer indivíduo, qualquer pessoa pode passar por um sentimento de depressão. E ela vem de uma forma sorrateira, devagarzinho, minando as forças do indivíduo, ele vai ficando sem vontade de fazer as coisas do cotidiano, ele vai perdendo o interesse de fazer as coisas, e aquilo se torna um comportamento diário. Tá? Então, afasta ele de todas as experiências que ele estava fazendo todos os dias. Então, nesse sentido, ele precisa de um acompanhamento médico e psicológico, porque ele vai ter que lidar com as emoções que estão envolvidas na situação, e ele vai lidar com as questões biológicas que também estão envolvidas no processo para lidar com isso. E as pessoas temem falar sobre isso. Elas não querem dizer que estão em depressão para não serem estigmatizadas. Existe um tabu gigante. Isso, era. Uhum. Tá? Existe um tabu muito grande, porque é como se o indivíduo colocasse um selo na testa, dizendo: eu não presto mais para esse ambiente, e as pessoas passam a excluí-los do contexto ou rotulá-los de diversas outras situações, diversas outras coisas. Então, tudo que o indivíduo não quer é ser rotulado. Mas, infelizmente, acontece isso. Além de acontecer também, essa estigmatização faz com que o indivíduo fique à margem do processo, né? Fique à margem da produção. Ele para de produzir, ele para de se relacionar com as pessoas, e ele cria esse mundo tão particular que ele passa a ser visto como um peixe fora d'água. E aqueles que não estão entendendo o que está acontecendo vão dizer inúmeras coisas a respeito dele. Então, ele não quer ser visto dessa forma, mas, ao mesmo tempo, ele quer ficar no cantinho dele, sem interagir. Tá? E como é difícil viver o processo, porque, na maioria das vezes, envolve a necessidade do uso da medicação, ele não segue nem sempre essa medicação da forma adequada, como é passado para ele. Tá? Ele tem medo de ir ao médico, porque o psiquiatra, que é a pessoa responsável para passar essa medicação, ele tem medo de experimentar isso. Não é uma medicação que faz um efeito imediato. Geralmente, demora um tempo para se adaptar aos efeitos dela. Tá? Cada medicação ela vai ter uma dosagem adequada para cada indivíduo, ela vai ter um acompanhamento específico para cada indivíduo, demora de 15 a 20 dias para começar a fazer efeito, tem efeitos colaterais que as pessoas não têm, elas querem resolver rápido, elas não têm o tempo de espera de como isso vai acontecer, como também não querem falar do que está sentindo. Então, elas não querem se expor. Quando elas já estão expostas, só o fato de estar na depressão, ela já é uma exposição. E elas não querem estar expostas de forma a receber julgamentos. Tudo que elas não querem é ser julgadas. Então, o problema está no julgamento que elas vão receber das pessoas. Então, o estigma principal está aí, o julgamento. O externo, ele contribui muito para isso, né? Contribui demais, certo? Então, as pessoas não querem ser vistas de forma atravessada, elas não querem ser vistas de uma maneira diferente para que elas continuem a vida delas, só que a vida delas já está alterada, já mudou. Né? E a gente tem uma péssima ideia de fazer isso, a gente está sempre rotulando o outro de acordo com as nossas
necessidades, de acordo com os nossos desejos. Então, a gente não permite o outro de ser ele mesmo. Então, Entendo. é muito difícil lidar com isso. Os grupos sociais, eles cerceiam muito as pessoas, criando guetos e impedindo as pessoas realmente de se relacionar de uma forma saudável. Quem tem depressão precisa estar num ambiente saudável ou de formar uma rede de apoio para poder se sentir acolhido. E nem sempre ela tem. Os próprios indivíduos que estão no seu entorno criam a dificuldade de fazer com que ele se sinta acolhido. Então, ele cria o mundo dele particular. E às vezes ele fica irritado, às vezes ele fica com raiva, às vezes ele vai querer detonar o mundo, às vezes ele vai querer simplesmente não fazer absolutamente nada por isso. O externo, a gente vê, né? Que agrava muito, né? Há um tempo, eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer direito, né? E aí eu dei uma parada no sexto período para pensar. Eu estava na época fazendo uns projetos lá em São Paulo, e aí eu dei uma parada. Não é porque eu não consegui ficar, eu ficava viajando muito. Mas o que acontece? Eu penso em voltar a fazer direito, porque é um curso que soma muito, tá? Sim. Mas vamos lá. E uma das coisas que eu estava estudando muito, sabe, Silvia, foi a questão do indivíduo, né, como ele se prejudica e prejudica o outro através do não entendimento da sua saúde mental. E eu comecei a estudar isso no curso de Direito. Quando eu comecei a estudar, né, perfil comportamental, vendo a parte de a criminalística, etc, etc, etc. E me veio uma coisa na cabeça, sabe, Silvia, que acontece muito no âmbito organizacional. No âmbito organizacional, tá? Que é a questão, a gente sabe que no âmbito organizacional existe muito assédio moral. Olha só, não quero chegar. Muito assédio moral. E o assediador pouco está importando do que está fazendo. Mas o assediado, ele pode chegar a um nível de tanto estresse, de tanto descontrole emocional, que entra na depressão. Não quer trabalhar, não é isso? Então, isso independe. A depressão independe do ambiente. Pode ser dentro de casa, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer. E ele só precisa. Eu posso falar, a gente pode falar, Silvia, que é um gatilho emocional que a gente recebe. É um gatilho do externo que aguça, que faz com que a gente entre nessa. Não é? Exatamente, porque você pode ter a depressão de forma endógena, orgânica, então você já tem uma propensão para, e aí tem um histórico hereditário que pode ser levado em consideração. Alguns indivíduos vão ter isso na sua história, mas ele pode ter a depressão reativa, que é a depressão decorrente de uma situação da experiência de vida dele. Então, foi pela perda do emprego, foi pelo assédio moral que ele teve lá na empresa, foi pelo casamento que terminou, foi pela morte de alguém que ele amava, que ele gostava, foi pela mudança de lugar de vida dele, ele foi para uma outra cidade, para um outro ambiente que era diferente dele, foi pelo simples fato dele ter mudado a maneira de pensar, foi o lugar que não estava adequado para ele, foi a temperatura do ambiente. Então, lugares que são mais frios, as pessoas têm mais propensão a desenvolver a depressão, porque ela produz menos serotonina, então o ambiente não favorece esse espaço para elas, né? Foi um ambiente em que ela está sempre recebendo bullying, onde ela está sempre sendo criticada, então ela começa também a se recolher. Então, a depressão reativa, que é o que mais a gente observa hoje em dia, são as reações que o indivíduo está tendo por ele não estar feliz nas situações da existência dele. Alguma coisa está fugindo do controle que ele não está conseguindo dar conta. Então, aí o que ele vai acontecer? Se ele não tem apoio, se ele não tem suporte, se ele não tem válvulas de escape, ele se fecha. E aí, então, ele fica entrando no processo de depressão que vai crescendo. Ela começa leve, simplesinha, e ela vai crescendo até se tornar grave, a ponto do indivíduo se isolar completamente do ambiente para tudo. E aí ele vai precisar, muitas vezes, de uma internação médica para isso. Entendo. A gente vê duas histórias que se ligam, né, no filme. Sim, Duas histórias que se exatamente. conectam. A gente tem a história
não é? Da Violet, não é isso? Da garota, Sim, uhum, não é? Que sim, ela tem um contexto uhum, familiar, ela tem um contexto familiar diferente do Theo. sim, exatamente. São histórias diferentes, não é? Mas Isso, que se convergem, mas que se sim, convergem. exato. É, a pergunta que eu quero fazer para vocês. Estamos vivendo uma história que está se convergindo sempre. Não Sim, é? Eu agora estou me relacionando, não que eu não me relacionava, mas uhum, efetivamente 24 horas por dia com a minha família, porque eu estou dentro de casa. uhum, sim, Não é? A mesma coisa você com suas filhas, não é? isso, Os nossos, exato. o pessoal que está aqui nos assistindo, não é? Uhum, E exatamente. a gente a todo instante está se conectando com várias emoções ao mesmo tempo. Exato, exatamente. E como a gente pode, eu não sei se eu posso falar assim, se blindar, eu não sei se o termo poderia ser Uhum. isso, tá, Silvia? Mas como é que a gente pode se acolher, se blindar para não chegar a um extremo, onde estamos vivendo do isolamento. E esse Sim, isolamento faz a gente, né? São nossas é. emoções, elas. Né? E como a gente pode se ajudar em pleno isolamento para não startar uma depressão, um problema Uhum. maior. Não, inclusive isso já está acontecendo, né? A gente tem vários indivíduos aí entrando em depressão por causa do isolamento, né? Então, eu tenho acompanhado algumas pessoas nesse quadro, certo? Então, o que que acontece? Você passa a viver uma realidade diferente daquela que você estava acostumada a viver. Então, enquanto você estava tendo liberdade de ir e vir, de fazer todas as coisas que você fazia antes, sem estar parando para ver coisas suas, porque você tinha 200 estímulos diferentes que te desviavam para dessas percepções, agora você está tendo que fazer o contrário. Então, o que que acontece? Algumas das coisas que a gente foi deixando para depois, foi botando embaixo do tapete, foi dizendo, não, depois eu faço, depois eu resolvo, eu tomo conta, isso agora ficou claro. Então, é como diz a música do Zé Cavaleiro, né? Estou à flor da pele, né? Estou com os sentimentos à flor da pele. Então, tão à flor da pele que não tem como eu fazer de conta que isso não existe. Então, eu Uhum, estou no momento em que o meu espaço social ficou reduzido ao meu ambiente de casa, que antes era só o meu ambiente de chegada, dar uma descansadinha e sair de novo. Agora ficou meu ambiente de convivência contínua. E eu estou de uhum, cara com as outras pessoas que estão ali também se mostrando para mim e vice-versa. Então, aquilo que eu não estava querendo ver, eu começo a ver. Aquilo que eu não estava querendo enxergar, eu estou enxergando. E aquilo que eu não estou enxergando, que eu começo a enxergar, eu não estou aceitando. Então, eu não estou aceitando a mazela do outro, eu não estou aceitando a minha mazela, eu não estou aceitando a porcaria do outro, a minha porcaria. Então, o que, que acontece? Quando eu me deparo com isso, eu só tenho duas escolhas. Ou eu encaro, ou eu fujo. Como a uhum, fuga não é mais de sair da experiência para buscar outra, então o que está acontecendo? Eu tenho que ficar de cara para a situação. Aí o que acontece? Eu me fecho. Ao me uhum. fechar, eu começo a desenvolver esses sintomas depressivos. Entendo, Eu boto um embarreiramento. Eu não quero entendo. falar disso, eu não quero sentir isso, eu não quero experienciar isso. Então, eu crio uma performance para poder realmente me blindar, ou na ideia de que eu estou me blindando, mas eu não estou, eu estou só simplesmente criando uma capa de fuga protetora para não lidar diretamente com a situação. Uhum, Então, com isso, os meus sentimentos todos que estavam lá esperando um momento para aparecer, chega. Aí eu não tenho como não aparecer, ele aparece. Aí eu vou uhum, ficar irritada, eu vou ficar chateada, eu vou brigar com todo mundo. E eu não paro para ver que isso pode ser uma oportunidade de eu poder lidar com isso, porque eu só resolvo a situação quando eu encaro ela, uhum, né? E eu só dou
um outro tipo de start para lidar com a situação quando eu experiencio o sentimento. Se eu não experienciar o sentimento, eu não posso descobrir o que ele quer me dizer para eu poder, então, achar a saída. Então, eu adoeço. Perfeito. Silvia, eu tenho a Duda, tá? A Duda, ela fez uma pergunta aqui, tá? Que é a Sim. seguinte: a ideia, o conceito de inteligência emocional, ela pode se relacionar com isso com tudo isso que você vem conversando com a gente? O conceito em si da Pode, ausência. mas eu acho que a gente precisa ter cuidado com isso, porque assim, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de estar usando aquilo que para cada um é específico para lidar com a sua dificuldade. Então, Eu posso lidar o de um que para jeito e mim, você lida de outro. Eu lido de um jeito e você lida de exatamente, outro jeito. isso, cada um vai ter a sua receita, cada um vai ter a sua forma, cada um vai ter a sua maneira, o seu jeito criativo de lidar com isso. Inteligência emocional não é uma regra que é uma receita comum a todos. Não existe isso. A inteligência emocional ela vai depender de cada indivíduo, daquilo que ele tem específico. Cada um tem que ser visto independentemente. Então, eu posso, a minha inteligência emocional pode ser aquela em que eu vou usar a música para lidar com as minhas dificuldades, o desenho, a culinária, a conversa, a dança, certo? É aquilo que para mim faz sentido e que vai ser não só a minha válvula de escape, mas que vai ser a minha fórmula de usar inteligentemente aquela situação. E que eu consiga, através dessa ação, resgatar o meu controle. O meu filho, não é? Exatamente. Resgatar o meu controle. As Exatamente. minhas mais Exatamente. belas emoções. Exatamente. É, Porque tudo se que eu não eu me tenho engano, é medo de perder o controle. Eu estou sempre segurando tudo. Eu tenho medo danado de perder o controle, de não dar conta, de não fazer. Tá. Mas o que é perder o controle? O perder o controle necessariamente não é desorganizar, não é desestruturar. O perder o controle é deixar fluir também. Tá? É esse outro lado. A gente tem que sempre entender as coisas de uma outra maneira. É o deixar fluir. Peraí, o que isso quer me dizer? Deixa eu dançar para ver o que eu sinto. Deixa eu seguir esse ritmo para ver o que é que acontece. Deixa eu ver como é que eu vou por esse caminho para ver qual é a experiência que eu tenho. Como é que eu ando por esse caminho? O que é que eu não estou enxergando que eu começo a enxergar agora? Também a falta de controle, o perder o controle é isso. É me perfeito. permitir ir. Né? Silvia, se eu não me engano, o ator, que eu achava ele belíssimo, os trabalhos dele, os filmes que ele faz. Tem um filme que ele fez, Sim. Patch Adams, que eu acho lindo, né? O Robin Sim. Williams. Uhum. Sim. Ele, eu li uma vez sobre a vida dele, sobre a história dele, que ele tinha um quadro depressivo. E ele Sim. usava da comédia para se prevenir. Ele usava do Exatamente. artifício da comédia, daquela coisa, daquele gênio que ele era, É. não é? Para se Uhum. conectar, pelo menos naquele instante, com a arte, com o que é Exatamente. belo. Vamos chamar com o que é belo, né? Sim. Então, isso pode ser também uma forma da gente se lidar, não pode ser? Claro. Claro que sim, claro que sim. Robin Williams, ele usava isso o tempo inteiro. Então, ele foi uma criança sempre muito fechada. Ele foi uma criança muito tímida. E ele tinha pouco contato sadio, digamos assim, com os pais dele. Então, o que era que ele fazia? Ele brincava o tempo inteiro e ele criava personagens com os bonecos dele, com os brinquedos dele, e ele usava isso como uma forma de canalizar as angústias, as dores, a dificuldade de relacionamento que ele tinha com o pai, que era sempre ausente. E então, isso para ele foi o que fez com que ele se tornasse o grande ator que ele foi. Porque ele dialogava com a dor dele através dos personagens. Então, eu posso dialogar com a minha dor quando eu pinto, eu posso dialogar com a minha dor quando eu toco um instrumento,
eu posso dialogar com a minha dor quando eu escrevo. Quantos escritores fazem obras belíssimas, livros que se tornam best-sellers ou que se tornam extremados na procura das pessoas, porque eles colocam na história a dor deles e aquilo faz sentido para todo mundo. Então, quando eu consigo fazer algo que faça sentido para mim, eu estou canalizando a minha dor. Então, o que a gente vai ver no filme? No filme, a gente vai ver duas pessoas que estão vivendo processos depressivos por situações diferentes, mas que buscam uma forma de ter sentido na vida delas. E eles tentam aproveitar essa dificuldade para encontrar esse sentido, cada um com a sua linguagem. Ela, para tentar lidar com a perda da irmã, porque ela se sente culpada por isso, ele por lidar com o abuso da violência com o pai, né, da violência doméstica que ele tinha, com a apatia que ele tinha e por não ser aceito por causa disso. A linguagem dele era ser agressiva e ninguém sabia o que era que tinha na história, tanto que essa é uma das coisas interessantes. A gente precisa conhecer a história do outro antes de rotular para ver se realmente ela faz sentido ou não. E eles começam a conversar porque eles têm situações que falam uma com a outra. A linguagem de um é a linguagem do outro, porque cada um tem uma dor. Mas são dores que buscam um sentido. Então, quando eu falo de uma dor para mim e falo com você que tem a sua dor, e a gente consegue dialogar sobre isso, eu estou dizendo como é que eu me sinto e você está acolhendo. Então, quando a gente fala algo que o outro entende, a gente está dando sentido. Então, eles estavam ali falando daquilo que fazia sentido para eles. Eles estavam buscando algo que desse um significado para a existência deles. Né? E então, mesmo na angústia, eles conseguem encontrar isso. E, ao contrário dele, ela teve mais apoio do que ele para conseguir essa saída. Tanto que ele consegue, até certo ponto, ficar bem, depois ele perde isso. Quando ele não encontra essa segurança na escola, ele começa a ser hostilizado na escola pelo comportamento dele, porque ninguém conhecia o que era que tinha por trás da história dele, e só o psicólogo dele, e ela escuta, ela entende o que ele estava falando. Tanto que eles conseguem fazer as viagens, conhecer os lugares. Um tenta mostrar para o outro o que tem de belo naquilo que ninguém enxerga. Perfeito. A gente precisa, com essa sua fala, sabe, Silvia, eu vejo que a gente tem que exercer muito a escuta ativa. Exatamente. Trabalhar Isso. muito a empatia, não é? Se colocar no lugar do outro, passar um pouco. Não, eu não estou falando aqui de viver a dor, mas ter presença viva. Porque estar presente, por exemplo, eu estou muito bem, eu estou presente, eu estou presente aqui com alguém, mas não necessariamente eu estou passando, fazendo trabalho de empatia com ele. Então, eu vejo assim, em suas palavras, que, mais uma vez, Silvia, eu me coloco aqui como um grande aluno seu, viu? Eu me coloco aqui como um grande espectador. Que legal. Tá? Eu vejo muito o trabalho de empatia viva em ser o outro, não estar com o outro, mas ser um pouquinho. Porque é simples assim, ó. A empatia não é o ato só de eu me colocar no lugar do outro. Porque eu nunca vou ser o outro. A ideia é que eu me coloque no lugar do outro sem ser o outro, porque eu nunca vou conseguir. Tá? Eu não posso ser o outro de forma nenhuma, porque eu tenho as minhas histórias e o outro tem um outro. Mas me colocar no lugar do outro é dizer, eu vou tentar enxergar o que você está sentindo através dos seus olhos. Sem julgamento. Isso mesmo, sem julgamento, né? Eu não vou dar uma de juiz nem de carrasco nessa história, mas eu quero que você me conte essa história. Como é que você entende a sua dor? Então, na hora em que eu me coloco no lugar do outro, eu estou dando a oportunidade a esse outro dizer quem ele é para mim e eu acolher isso. Eu acolher isso. Então, quando eu acolho, eu estou dando a ele a chance
dele vir até mim sem esse julgamento, sem esse rótulo na testa, certo? E ele poder ser espontâneo. O lugar da espontaneidade. Tá? E os dois atores conseguem fazer isso muitíssimo bem no filme. Ela se coloca sem o julgamento, ele também se coloca sem o julgamento, e os dois tentam caminhar pelo caminho sendo companheiros de viagem, paralelos, um do lado do outro, certo? Cada um apontando o que consegue enxergar e o outro também, e eles conseguem enxergar a beleza nessa hora, porque eles se permitem isso. Então, quando eu escuto o outro, eu estou tentando escutar essa história que é dele, que só ele vai me dizer como é que está sentindo, não sou eu. Então, a empatia é essa capacidade. Né? Desculpa, Silvia. E a gente pode estar de fora, mas estar ali conectado com o outro, a gente pode ajudar com informações que ele não consegue perceber. Mas quando eu estou ali conectado, não é? Olho no olho, não é? Vidas com vidas, sem julgamento, eu consigo ver saída, eu consigo ver oportunidade dentro daquela dor. Não é? Eu consigo ver situações. Exatamente. Né? Então, esse encontro que é possível ser feito, né? Então, cada um está falando aquilo que faz sentido para si. Tá? Então, a Violet vai falar aquilo que faz sentido para ela e o Theo vai falar aquilo que faz sentido para ele. E é respeitado. Isso. Né? Essa condição, a empatia é eu respeitar o que faz sentido para o outro. Ponto. Certo? Faz sentido para você, tá bem? Beleza, perfeito. Ok, joinha. Tá? Então, a ideia é isso. É que cada um respeite o que faz sentido para o outro e a gente segue. Né? Então, eles conseguem fazer o projeto deles da escola porque existe esse respeito. Então, o Theo tenta apresentar para ela os lugares diferentes que ela não conseguia ver, porque ela estava fechada também no mundo particular dela, tá? Mas que ele também queria ver. Tá? Ele também queria ver esses outros lugares. E é diferente quando a gente vê esse lugar, quando os dois estão passando por situações semelhantes. Certo? Então, quando a gente está vivendo uma mesma experiência, uma situação semelhante à do outro, fica mais fácil da gente enxergar o que o outro está dizendo. Então, quem nunca teve depressão jamais vai saber o que o outro que tem depressão está sentindo. Silvia, eu quero aproveitar esse bate-papo da gente para informar o pessoal que está aqui nos assistindo, não é? E porque essa nossa live vai ficar ainda 24 horas e depois vai para o nosso TV, tá? Que existe um canal que é muito importante para esse acolhimento, para essa ajuda. Tá? A gente tem N profissionais que estão fazendo esse acolhimento pelo WhatsApp. A Silvia é uma delas, não é? Que está fazendo esse acolhimento pelo WhatsApp, por um trabalho social que você faz, que é lindo. Tá? No Espaço Vida. Espaço Vida. É um grupo de profissionais que a gente está dedicando o nosso tempo para acolher essas pessoas. Aqui em Maceió, para dar uma atenção para elas. Não é? O Espaço Vida, ele fica ali próximo ao Colégio Marista, não é? Isso, em frente à CEUNI. Em frente à CEUNI, isso, exato. Exato. E os profissionais estão disponíveis via online ali para dar esse acolhimento às pessoas e cada um tem um horário lá específico que está lá pronto para ouvir essa angústia, essa dor e dar um norte, dar um suporte para essas pessoas que estão ali. Então, gente, acessem as redes Espaço Vida. Silvia faz um trabalho belíssimo, tá? E outro ponto que eu gostaria de deixar registrado aqui também, sabe, Silvia, é a ajuda do CVV. Tá? Sim. Que faz um trabalho belíssimo, né? Que é o Conselho de Valorização da Vida. Obrigado, amor. Centro de Valorização da Vida. Não é? Centro, obrigado. Valorização obrigado, da Taini. Vida. Obrigado, Silvia. Me fugiu mesmo agora. Tá? Centro de Valorização à Vida. E tem um número que é 188. Né? 188, sempre vai ter um profissional
e vai estar Sempre. pronto E tem o para Cavida também apoiar. aqui, o Cavida, que é o Centro de A Amor à Vida vida, também aqui, que isso, está não disponível. é? Tem profissionais que estão lá também gratuitamente disponíveis, especialistas nisso, certo? Exato. De voluntários também que estão fazendo esse acolhimento. E aí, então, a gente vai estar lidando com temas que são polêmicos, como a depressão, como o suicídio, certo? Como indivíduos que estão buscando esse sentido, não estão encontrando porque não estão tendo acolhimento suficiente, não estão tendo rede de apoio, e a gente precisa parar de rotular isso. Tá? A gente precisa de rotular essas pessoas, precisa parar de dar para elas nomes diversos. A depressão é uma patologia, uma doença, tem cura, tá? Mas ela precisa de acolhimento, precisa de atenção, precisa de respeito. Essas pessoas precisam ser respeitadas nos seus sentimentos, tá? E a gente precisa dar essa atenção, tá? E não é nenhuma vergonha dizer que tem depressão, tá? Não é nenhuma vergonha, não é nenhum demérito, não é nenhum problema. É possível de ser acolhido, tá? E então o filme ele convida a gente a fazer essa reflexão de uma forma saudável com adolescentes, né? Porque é um dos espaços onde a gente tem hoje crescendo bastante. Os adolescentes estão muito acometidos pelo problema e a gente precisa dar ouvidos a essa turma, a essas pessoas e, enfim, prestar atenção nisso. E eu acho que o filme também traz uma reflexão que você colocou muito bem na chamada, com a fala da Violet, quando ela vai apresentar o projeto, né, Uhum. que finaliza o trabalho dos dois, né, que eu gostaria de falar, né, e que tudo que a gente sente, né, e tudo bem que a gente sente, que a gente se perder, não tem problema a gente se perder, a gente pode se perder, né? Isso. Contanto que a gente encontre uma outra vez. Então, a gente precisa estar dando essa outra vez, essa outra oportunidade da pessoa se Isso. achar, né? De ser um suporte para ela poder se achar. Que às vezes ela só precisa disso, de alguém que escute, de alguém que acolha, de alguém que dê um colo, de alguém que respeite isso, para ela se Perfeito. achar, né? Que existe beleza em lugares mais inesperados, em que a gente tem que sair da rotulagem. Nem tudo é igual para todo mundo. Tudo é diferente, cada um vai ter um olhar. E o legal é isso, são as diferenças, são as coisas diferentes que cada um tem para enxergar. Né? Existem lugares incríveis, como ela diz, e realmente existem lugares incríveis, que podem ser lugares físicos, que podem ser lugares mentais, que podem ser lugares virtuais, mas existem lugares incríveis e até lugares sombrios. Necessariamente o sombrio não quer dizer uma coisa ruim. Nós Uhum. somos sombra e luz. Né? O importante é que a gente transite por esses lugares, não permaneça lá, não fique lá. Né? E que se não existe, você pode ser aquele lugar. Então, cada um pode ser isso. Então, na hora que eu mergulho em mim, eu vou encontrar isso. Nós precisamos aprender a fazer amizade com a gente mesmo. Eu acho que esse é um dos maiores convites desse momento da pandemia, desse momento da quarentena, desse momento do isolamento. Fazer amizade com a gente mesmo. Porque a gente Perfeito. está sempre no externo, olhando para o lado de fora, olhando para o lado de fora, e olha para a gente. A gente tem qualidades, a gente tem talentos, a gente tem coisas bacanas que a gente mesmo precisa valorizar. E lá no filme mostra isso. A Violet encontra isso, tanto que ela sai da dificuldade, ela vai adiante, ela segue o caminho dela. Infelizmente, o Theo não conseguiu ter o suporte para isso. Muita gente não vai conseguir, mas nem Uhum. por isso a gente vai demonizar por isso. Ao contrário, tá? A gente vai respeitar, porque é o limite dela naquele momento, certo? E vai fazer as preces e orações possíveis para ajudar ela onde ela estiver. Mas a gente tem um lugar muito grande, muito importante, muito bacana lá dentro que a gente pode mergulhar. E a gente vai à nossa meditação, a gente vai às nossas orações e a gente encontra esse lugar. Dá para fazer isso. Tá? Então, são lugares infinitos. E o maior lugar onde a gente vai encontrar isso é dentro da gente mesmo. Belo. Silvia, que lindo. Tá? Então, fica aqui esse sentimento de gratidão. Tá? Uhum. E eu vejo assim que essa sua fala, né, o lugar mais lindo que existe é dentro da gente, É, não é? É exatamente. o, e
e que ele é incrível. A gente só precisa ajustar. E esse A gente tem ajuste, um medo muito grande de encontrar esse lugar. A gente tem medo da gente. Já pensou que coisa horrível? A gente tem medo da gente, né? Então, porque se eu sou o meu maior inimigo, eu vou ser inimigo do mundo inteiro. Né? Então, a gente está sozinho, a gente quer ligar para Deus do mundo, porque eu não quero me ouvir, eu não quero falar comigo, eu tenho medo do que está na minha cabeça, mas eu sou a única que sei exatamente o que está na minha cabeça, o que está no meu coração, como eu me sinto. Eu sou a única que posso dar todos os significados para isso. Ninguém mais além de mim sabe de mim. Então, eu vou perfeito, buscar isso. Se eu não estou conseguindo sozinho, eu peço ajuda, mas eu vou perfeito, buscar. perfeito. Eu preciso ser meu melhor amigo, porque no final das contas eu sempre vou estar comigo. Mesmo que eu esteja numa multidão, eu vou sempre vou estar comigo. Mesmo que eu esteja casado há anos com alguém, mas eu vou sempre estar comigo. Eu nem sempre vou estar na frequência do outro, mas eu vou estar sempre na minha frequência. Então eu posso fazer a minha frequência de onda ser a melhor frequência de onda possível. Que lindo, que lindo. Silvia, sejamos sempre essa frequência positiva na vida, Sim. na nossa vida e na vida das pessoas. Que a gente possa Uhum. reverberar, né? Que a gente Sim, possa, né, levar, emanar essa energia positiva, essa energia do bem maior. Né? E que bom que exatamente. existe tantos profissionais que podem cuidar de mim, de vocês, cuidar Uhum. da nossa saúde mental. A gente, infelizmente, tá? Muita gente se prende muito à sua saúde, ao corpo, né? É, A forma musculosa, né? Tudo bem feitinho, tudo não sei o quê, e esquece do que é vital para o nosso dia a dia, que é a nossa saúde mental. Então, que bom que existem esses profissionais tão belos, esses profissionais uhum. que ajudam a gente a manter esse equilíbrio entre a Uhum. razão, a emoção e a espiritualidade. Silvia, mais uma Sim. vez, gratidão. Gratidão por esse encontro, tá certo? Não vai parar por aqui mais uma vez. Vou te perturbar, Não. tá? Vamos lá. Que é sempre um doce te escutar, é sempre uma dádiva escutar você, tá bom? É um Gratidão por essa prazer. aula, por esse É um ensinamento lindo. prazer. Um É um beijo, um prazer beijo, um beijo. contribuir. É um prazer contribuir. Fico muito feliz em poder ajudar. Isso me deixa assim feliz e me deixa satisfeita, sabe? Porque eu acho que essa é a minha missão, ajudar, Exato. né? E que missão Então, linda. Que se eu missão puder linda. fazer isso, eu estou bem. Eu estou bem, né? Então, eu estou aí, estou disponível. E deixando claro que no momento que eu estou ajudando o outro, eu também estou me ajudando. Porque o outro me ensina tanto quanto eu possa aprender, sabe? As pessoas não fazem ideia disso, mas normalmente a história do outro se torna a minha história. Eu fico implicada na história do outro também. Então, eu tento buscar. Então, a minha função é buscar nela o que ela tem de melhor, para que ela veja que isso existe. A gente está Uhum. focado o tempo inteiro sempre na coisa ruim, na coisa difícil, e esquece que para a gente poder ficar bem, a gente tem que se conectar com aquilo que a gente tem sadio ainda, com aquilo que a gente tem bom ainda. Então eu sempre busco isso. Você tem algo bom, você tem algo sadio, faça conexão com isso, faça ponte com isso, que aí você sai da dificuldade, aí você pode conseguir melhorar. Essa é a Show. ideia. Então, vamos ser pontes, não é? Silvia, Vamos sim. beijo no coração, gratidão. Até Beijo a para próxima. você. Beijo Até a grande. próxima. Beijo para todo mundo.